Olá, professora Natália, eu me chamo Carla, sou aluna do curso de Educação Especial do Polo de Foz do Iguaçu. Eu vou gravar esse vídeo sobre o desenvolvimento linguístico do surdo. A aquisição da linguagem em crianças surdas, ela deve acontecer por meio de uma linguagem visual espacial, né? Pela visão, pelo gesto, né? Ela deve acontecer dessa forma. Se a criança chega na escola sem linguagem, é fundamental que o trabalho seja direcionado para a retomada do processo da aquisição da linguagem através de uma linguagem visual espacial, né? Então, assim, a linguagem ela é qualquer forma que usamos para nos comunicarmos. Ela não é apenas, né? Quando se fala de linguagem, pensar linguagem, língua oral. Não. A linguagem, desde que nós estamos nos comunicando, não importa se for por gesto, como que for, ela se torna uma linguagem, né? E a aquisição da linguagem, ela é muito importante para o surdo, né? Porque é através da linguagem que se constitui a relação, se constitui o sujeito, né? Porque nós professores, então, quando entra uma criança surda numa escolinha, né? Numa escola pequena ali, onde nós começamos com a linguagem visual espacial, estamos preparando a criança, né? Para depois essa criança estar apta a aprender um Libras, né? Porque é através do Libras que ela vai ser alfabetizada, daí que ela vai estudar, ela vai entrar no mercado de trabalho, ela vai se socializar com a demais comunidade surda, ouvintes também, né? E assim vai. Eu vou fazer uma citação aqui, professora, nesse vídeo eu quero fazer duas citações que eu tirei do caderno didático, que me chamou muito a atenção e nos faz pensar um pouco. É a citação de Quadros. A voz dos surdos são as mãos e os corpos que pensam, sonham e expressam. As línguas de sinais envolvem movimentos que podem parecer sem sentido para muitos, mas que significam a possibilidade de organizar as ideias, estruturar o pensamento, manifestar o significado da vida para os surdos. Pensar sobre a surdez requer penetrar no mundo dos surdos e ouvir as mãos que com alguns movimentos nos dizem o que fazer para tornar possível o contato entre os mundos envolvidos. Requer conhecer a língua de sinais, permita-se ouvir essas mãos, pois somente assim será possível mostrar aos surdos como eles podem ouvir o silêncio da palavra escrita. Então, isso nos faz pensar, né? Porque, segundo Quadros, 1997, página 119, ele nos fala que a linguagem, né? Que o Libras, né? Ele é a voz do surdo. E quando nós paramos, né? Nós estamos ouvindo a voz dos surdos através do Libras. Eu achei muito interessante essa citação e muito humanística também, né? Então, baseado nisso, né, o currículo deveria estar organizado partindo de uma perspectiva visual espacial para garantir o acesso de todos os conteúdos escolares na própria língua da criança, pois a língua de instrução da escola precisaria ser, desde o princípio, a língua de sinais brasileiras, né? Pois é, então assim, a gente assistindo aquele vídeo da Fiorella, lá da Diário do Fiorella, que estava no nosso Moodle, a gente fica bem clara sobre a visão espacial, né? Na criança surda, né? Como a Fiorella começa se comunicando com a mãe. Como é interessante, né? Que eles começam indicando, né? Mostrando o objeto que eles querem. Eles aprendem dizer sim com a cabeça, não, gesticulando também, né? Que essa é uma forma de aquisição da linguagem surda, é uma das primeiras, né? Porque não tem como, veja bem, ensinar Libras para uma criança de 1 ano, né? Então, ela começa pela linguagem, né, visual espacial. Tem outra citação também que eu quero falar, aí depois eu vou dar a minha opinião particular, né, sobre a matéria estudada. Os interlocutores ouvintes apresentam grande heterogeneidade na capacidade de usar a língua de sinais,
mas geralmente constrói nos diálogos formas híbridas de linguagem, composta de elementos das duas línguas, em enunciados subordinados às regras da língua majoritária, além de se apoiarem em vários recursos gestuais. Ocorre então uma certa diluição dos sinais numa gestal de realizações linguísticas, que refere na aquisição em processo e na compreensão que se trata de uma língua oral. Esse é de Góes, 2000, página 41. Assim, sendo atenção ao processo de aquisição de linguagem, requer também a observância dos interlocutores que a criança surda terá que interagir na língua de sinais, né? Então, era sobre mais ou menos um pouco disso que o Diário de Fiorella nos mostrou e nos deixou bem claro. Assistindo aquele filme, né, do Jonas lá, nós podemos perceber a dificuldade da aquisição, né, das línguas de sinais para surdos, né? Então, lembrando também que antigamente, né, antes ainda daquele filme, da época, se não me engano, de 70 e alguma coisa, aquele filme, como era, né? Ainda era pior. Não que seja bom hoje, né? Na verdade, aí tem que melhorar muito políticas públicas em relação à surdez e às escolas especiais. Naquele filme, nós podemos ver que então ali não existia Libras ainda, né? E as escolas até não aceitavam Libras, né? Que se precisasse até amarrariam a mão das crianças para ela não se comunicar com gestos, né? Mas a mãe do Jonas persistiu, né? Até que conheceu aquele casal surdo e que começaram pela visão, que começaram também, né? Pela linguagem visual espacial com o Jonas, né? Porque até então ele não tinha isso, né? Porque não deixavam ele apontar nada, né? Com o dedo, mostrar, né? Aquela visão espacial ampla ele não tinha, né? Então começou depois que a mãe conheceu aquelas pessoas, né? Então, assim, o que podemos dizer sobre a aquisição da linguagem, né? Ela é ampla e contínua, né? E existem várias etapas da aquisição da linguagem, né? Das crianças desde o babucio a um visual espacial, que não é só em criança, né? Que se usa o visual espacial. Às vezes temos adulto também, né? Adolescentes que não conhecem o Libras, né? E que trabalhamos a linguagem visual e espacial com eles, né? Então, meu vídeo é esse, professora, e até a próxima.